Simbora, galera, para mais um dia de conexão com o autismo. Hoje, dia 11/4/2024. Simbora, galera. Bom dia, dia bom. Simbora, galera, para mais um dia abençoado. Hoje, quinta-feira, dia 11/4/2024. Simbora, galera. Vamos se conectar com o Altíssimo. Senhor, entramos na tua presença, ó Pai, para te agradecer por mais um dia abençoado que se inicia, pela noite de sono abençoada que tivemos, Senhor. Gratidão, ó Pai. Senhor, muito obrigado, Jesus, por esta quinta-feira abençoada, quinta-feira de portas abertas, quinta-feira de realizações, de clientes, de prosperidade, de fartura. Gratidão, Senhor. Senhor, entregamos a nossa vida em tuas mãos, Senhor. Livra-nos de todos os males. Livra da bala perdida. Livra de todos os maus que existem na face da terra, Senhor. Em nome de Jesus. Senhor, entra com o teu poder na nossa casa, nas nossas vidas, meu Pai. Arranca, Jesus, todo olho gordo, toda inveja, toda maldição hereditária e tudo que não presta, em nome do Senhor Jesus, sai dívida, sai miséria, sai olho gordo, sai inveja, sai doença, sai tudo que não presta das nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Senhor, nós entregamos as nossas vidas, Senhor, nas tuas mãos. Entra com o teu poder, meu Pai, da planta dos pés, do alto da cabeça, à planta dos pés. Nos dá sabedoria, nos ensina, Senhor, a andar conforme a tua vontade, Pai, em nome de Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, e um pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não vos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. Todos aqueles que creem, digam amém, amém. E estamos estudando Romano. E vamos hoje de Romano, capítulo 8. Nenhuma condenação para os que estão em Jesus Cristo. Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Jesus que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne e do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque os que são segundo a carne inclinam-se às coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito, porque a inclinação da carne é a morte, paz, a inclinação do Espírito é a vida e paz. Porém, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o poder pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se que é o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito que vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito em que vós habita. Filhos de Deus, de maneira que, irmãos, somos devedores, não há carne para viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, porque não recebeste o Espírito de Deus,
o espírito de escravidão, para outras vezes estardes em temor, mas recebeste o espírito de doação de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e cordeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada, porque ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que se a sujeitou, na esperança de que também mesmo a criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme, e esta juntamente com dores de perto até agora, do parto até agora. A intercessão do Espírito. Da mesma maneira, também o Espírito ajuda a nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo a Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribui juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a este também chamou, os que chamou, este também justificou. E os que justificou, este também glorificou, mais do que vencedores. Que diríamos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como nós não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Quem é que condena, pois é Cristo, quem morreu antes que ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separar do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor te somos entregues à morte. Todo dia somos reputados como ovelhas, como o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, porque aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem os potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E vamos ao entendimento da palavra do Senhor. Nenhuma condenação há. Paulo mostra aos cristãos de Roma que antes do Senhor Jesus sacrificar sua vida na cruz, recebendo a punição do pecado em nosso lugar, não havia esperança de salvação para ninguém, pois todos estavam sujeitos à condenação imposta pela lei. Mas quando o pecador se volta para Deus com um coração totalmente arrependido, recebe a absolvição de todas as suas culpas. Portanto, não haverá julgamento para aquele cujas dívidas foram pagas na cruz. Se não há julgamento, tampouco haverá condenação. Somente aqueles que estão vivendo de acordo com a vontade do Espírito Santo estão livres da condenação, pois são estes que estão em Jesus Cristo. Muitos pensam que estão em Jesus por serem membros frequentadores de uma igreja ou por servirem a Deus, porém estão enganados. Estar em Jesus é ser nascido de Deus e viver em obediência aos seus pensamentos.
guiados pelo Espírito de Deus. Essas palavras afirmam que ninguém pode auto-intitular filho de Deus, pois essa atribuição é dada somente pelo próprio Espírito Santo a todos que são guiados por ele. A nossa vida pertence àquele cuja voz ouvimos e seguimos, portanto, tem total controle das nossas ações e reações. Uma das características mais marcantes de um filho de Deus é a sua sensibilidade em ouvir e submeter à vontade do Espírito Santo. Isso é a diferença dos demais que não são filhos. O próprio Espírito Santo testifica. A confirmação e a certeza de que somos filhos de Deus vem pela comunicação do Espírito Santo com o nosso espírito. Quando isso acontece, não há pensamentos de dúvida que possam resistir. Essa comunhão nos dá a segurança para enfrentarmos o que vier pela frente. Pois temos Pai grande e poderoso que nos ama e cuida de nós, e não tem vergonha de dizer que somos seus filhos. Se alguém não tem essa certeza dentro de si, é porque ainda não recebeu o Espírito Santo. Só quem é realmente filho de Deus sabe a magnitude, a grandeza e a dimensão desse poder. Enquanto não houver essa experiência, a pessoa sempre terá incerteza dentro de si. Isso explica o medo, as preocupações e a ansiedade que muitos possuem. A herança dos filhos. O Espírito Santo é a herança maior de Deus para os seus filhos. Mas o fato de tê-lo em nossa vida não significa que estaremos livres de aflições. Se o próprio Senhor Jesus padeceu neste mundo, nós também sofreremos, porém, todo sofrimento, toda rejeição e toda humilhação é aquele que foi submetido, reinou em grande glória e louvor ao santo nome. Se quisermos ser participantes dessa mesma glória, teremos de ser participantes das mesmas aflições que ele passou neste mundo. Contudo, não enfrentaremos sozinhos. Mesmo sendo filhos, o Senhor jamais nos isentará das perseguições e injustiça que tivemos que sofrer por causa da nossa fé. Mas recompensa é valiosa. Por isso, vale a pena perseverar, permanecer fiel até o fim, para herdar a vida eterna. Toda a criação geme, desde que o homem pecou no jardim do Éden, toda a natureza, bem como toda a humanidade, vem sofrendo consequências dessa queda. Muito se fala em nossos dias de agonia, do planeta que vem sofrendo todo tipo de agressão da parte do homem semelhante à humanidade, que geme não somente com as catástrofes naturais, mas também com todos os tipos de flagelos, como doenças, fome, epidemias e violência. Assim como uma mulher em trabalho de parto espera com dor o nascimento do filho, toda a criação aguarda a redenção de que virá do Senhor Jesus. Existe a promessa que Deus de fazer novas todas as coisas, como um novo céu, uma nova terra. Essa promessa se estende principalmente quem sofre, pois todo aquele que crê no Evangelho da salvação será redimido da dor e do sofrimento, e será liberto da escravidão do pecado. Todas as coisas contribuem. Essa promessa não é para todas as pessoas, mas somente para aqueles que amam a Deus. Às vezes não entendemos o motivo de certas lutas e situações que nos sobrevêm, nem a razão de Deus permiti-las. Contudo, o Espírito Santo, por intermédio de Paulo, traz conforto e tranquilidade ao nosso coração, ao revelar que tudo que passamos vai colaborar de alguma maneira para o nosso bem, para a nossa salvação. Primeiro, porque lutas, injustiças, decepções, tristeza, humilhações e tantos outros momentos difíceis que enfrentamos nos aproxima mais de Deus. Afinal, são nesses momentos que oramos com mais constância e fervor. Além disso, priorizamos mais a leitura e a meditação na palavra de Deus. Isso faz com que venhamos a amadurecer na fé e tenhamos um nível espiritual mais elevado, pois a nossa comunhão com o Altíssimo se torna mais estreita. Se analisarmos a vida dos heróis da fé do passado, veremos que todo o sofrimento pelo qual passaram resultou em grandes conquistas e realizações para eles, e assim será com todos nós. Temos que confiar nos desígnios divinos da nossa vida, de seus escolhidos. A imagem do Filho de Deus em nós. O desejo de Deus é que todas as pessoas sejam salvas e tenham a imagem do seu Filho Jesus. Mas para que isso aconteça é necessário que cada um tenha dentro de si o desejo de ter a sua natureza.
por intermédio da sua comunhão sincera com o Altíssimo. Afinal, ele criou o ser humano com livre-arbítrio, pois não desejou impor sua vontade a ninguém. E como em um casamento, se não houver interesse e amor de ambas as partes, irá fracassar. Dessa forma, o amor deve ser mútuo, entrega de um ao outro, e deve ser verdadeiro para o relacionamento dar certo. Assim, a união com Deus. As condições para refletir em si mesmo a imagem do Senhor Jesus está na decisão de tomarmos e andar em seus caminhos, em fazê-lo nosso Salvador. Quando assim procedemos, o Altíssimo nos separa e nos elege como seus filhos e herdeiros da vida eterna. Quem será contra nós? O apóstolo Paulo revela aos cristãos romanos a onipotência e a intensidade do amor de Deus por cada um de seus filhos. Nenhum deles deveria recear passar por alguma adversidade, oposição à sua fé, porque Todo-Poderoso lutava por ele. Nos dias atuais, podemos também ter o privilégio de tê-lo ao nosso lado, principalmente quando enfrentamos algumas dificuldades, acusação, injustiça, enfermidades, moléstias, angústia e todo tipo de tormento e de infortúnio que surge em nossas vidas. Como um pai zeloso, Deus seria capaz de abandonar um filho seu enquanto este passa por um problema difícil? De maneira nenhuma. Quem intentará acusação? Paulo fala de um dos maiores privilégios de um escolhido, ter sido absolvido da culpa do pecado. Isso se tornou possível porque o Salvador assumiu a nossa dívida e quitou totalmente na cruz. Como justo juiz, Deus não poderia deixar o pecado sem punição. Por isso, a sua infinita misericórdia fez recair sobre o seu próprio Filho as nossas transgressões, para que pudéssemos, pela fé em seu nome, ter a certeza da justificação, o perdão, fé em seu nome, ter certeza de justificação por aquele que o próprio Deus justificou. Certamente nem o diabo, nem seus anjos, tampouco a nossa consciência, poderá nos acusar, pois enquanto vivermos a fé no Filho de Deus, estaremos seguros, a nossa salvação estará garantida. Enquanto nos mantivermos firmes e obedientes à palavra do Altíssimo, teremos sempre o Senhor Jesus como nosso advogado, junto ao Pai, para nos defender. Quem nos separar? O pecado era o grande muralha que nos separava de Deus. Porém, nos impedir de mais domínio sobre nós, muito menos pode nos impedir de chegarmos à sua santíssima presença. O Senhor Jesus, o seu sacrifício, nos revelou o caminho da fé sobrenatural que nos dá livre acesso ao Pai. Essa mesma fé nos traz a salvação e nos sustenta diante das maiores lutas que se levantam contra nós. Portanto, quem é nascido de Deus permanece firme diante da injustiça, das tribulações, das aflições e de tudo que se levanta contra a fé para afastá-lo do amor do Senhor Jesus. O Espírito Santo, por intermédio Eita, que é grande, hein? De Paulo, define a verdadeira posição dos filhos do Altíssimo em relação ao todo mal, mais que vencedores. Todos nós temos que nos libertar dessas palavras ao passarmos por lutas e desertos, pois elas não nos sustentarão. Paulo estava convicto que a nossa união ao Senhor Jesus, por intermédio da fé, nos potestades, porque ele triunfou sobre todo o mal na cruz. Por esse motivo, o apóstolo deixa claro que nestes 2 versículos, que não há absolutamente nada que possa nos afastar do amor de Deus, e não que sejamos negligentes com a nossa fé e com a nossa comunhão com ele. Portanto, os que perderem a salvação jamais poderão dizer que a causa foi a falta do amor de Deus ou as lutas que lhes sobrevieram. Os únicos que podem separar dele somos nós mesmos, mediante as nossas más escolhas. A grande tristeza sentia-se devia à condição espiritual dos judeus, que pela dureza do coração continuavam separados de Deus, distante da salvação. Eles não reconheciam que as Escrituras tinham se cumprido no Senhor Jesus e que ele era o Messias anunciado pelos profetas. Por isso o rejeitaram. A dor continua que Paulo trazia na sua alma por causa dessa situação era tão profunda que ele chegou a dizer que poderia desejar
ser maldito, separado do Salvador. Se isso tivesse algum proveito para livrar o seu povo da destruição, é claro que ele sabia que isso não teria nenhum valor, pois a salvação é individual, mas o que ele quis demonstrar era o seu grande desejo de ver os seus compatriotas salvos. O verdadeiro homem de Deus sofre ao ver as pessoas rejeitarem a salvação, pois sabe do terrível sofrimento que os aguarda. O seu sonho era salvar almas, tão grande que ele abre mão de tudo para se dedicar à obra do Senhor. E essa foi a palavra de hoje, de Romanos, capítulo 8. Grande, né? Mas ensina bastante coisa, que não devemos nos separar do amor de Cristo, que a salvação é cada um tem que buscar a sua, é individual. E vamos profetizar sobre nossa vida. Senhor, muito obrigado por mais um dia, que nós tenhamos dia abençoado, que seja, nós somos abençoados em Cristo Jesus, nós somos uma bênção, nós temos fartura, eu sou abençoada, eu tenho fartura, eu tenho prosperidade, eu tenho saúde, eu tenho alegria, eu tenho paz, eu tenho amor. E você aí possa profetizar sobre sua vida só coisas positivas, só coisas boas. As palavras têm poder, então você tem que profetizar todos os dias. Eu sou abençoada, eu sou linda, eu sou maravilhosa, eu sou poderosa, eu tenho a família abençoada, eu tenho fartura na minha casa, eu tenho alegria. Você tem que agradecer pelas coisas que ainda não tem e as que tem, sempre na maneira positiva, para que elas venham passar a viver na sua vida. E é isso. Eu te amo em Cristo Jesus, que você tenha mãos abençoadas, família protegida e bens multiplicados. Que Deus te abençoe, da planta dos pés, do alto da cabeça, à planta dos pés. Que você tenha uma quinta-feira abençoada, próspera e cheia de realizações. E amanhã tem mais. Simbora, galera. Fiquem na santa paz do Senhor Jesus. Amém.